Bom dia, graça e paz seja dada a todos vocês em nome de Jesus, amém. Hoje, dando continuidade nos nossos estudos, nós vamos estudar o Salmo 49, que eu já quero ler de antemão o versículo 1 até o 4, aonde o salmista diz assim: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Aí ele faz uma pergunta no verso 5. Por que devereis temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Ele diz mais: aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas. No 7, ele diz: homem algum podem redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Amados, esse salmo, o salmista, ele está aqui incentivando o justo, o Filho de Deus, aquele que é temente a Deus, a não temer ou invejar o ímpio, que é próspero, né? Que o fim deles é morrer, como todos, entenderam? Então, o salmista, ele faz uma intimação, né? A todos, ele fala aqui claramente, olha, todos que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente, sem exceção. A palavra de Deus é muito clara nesse versículo. Então, o salmista convida o mundo inteiro a ouvir a palavra de Deus. E ele fala da competência, né, dele. E ele fala e garante, irmãos, biblicamente falando, que ele falará sabiamente, pois ele pondera em muitos provérbios e muitas parábolas. Os provérbios escritos aqui na palavra de Deus pelo próprio Deus, né? Porque a palavra de Deus, amados, ela foi escrita por homens, sim, mas homens instruídos e capacitados pelo Espírito Santo. Deus ditou a palavra a esses homens. É bem assim mesmo, viu? Então, o salmista ele faz um sermão, ele relembra a todos os seus ouvintes da futilidade da riqueza. Ele diz aqui claramente que ela não pode ajudar uma pessoa a evitar a morte. E diz mais ainda que o túmulo reclama o sábio e o tolo, o rico e o pobre. Todos vão morrer igualmente, vão descer à sepultura. É muito claro aqui. E o interessante é que ele deixa bem claro: todo mundo, todos os povos, todo ser humano, né, vai morrer. O sábio, o tolo, o rico e o pobre. E o Senhor fala sobre o Salvador do salmista. Ele fala sobre o seu Salvador, amados. Você que é filho de Deus, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O salmista, ele fala claramente aqui que ele não teme, ele não tem medo quando está rodeado por inimigos ricos, pois ele sabe que Deus o livrará do poder da morte. Esse salmo, ele é muito, ele nos esclarece, ele é bem assim, enfático. No versículo 7, ele fala assim, o salmista diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Porque o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Amados, nós conhecemos
como eu sempre digo, amados, um pouquinho da palavra de Deus, porque todos os dias a palavra de Deus se revela a nós. Você pode ler o mesmo texto, você pode ouvir uma pregação por um pastor, por um pregador da palavra, e Deus vai usá-lo falando sobre aquele tema de uma maneira gloriosa. Você pode ouvir outros, ou você mesmo pode ler a palavra, e ela vai se revelar a você dentro daquilo que você necessita, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que Deus tem a falar contigo. Irmãos, é muito lindo que numa igreja, quando nós nos reunimos para adorar, para congregar, para ouvir a palavra de Deus, o pregador, ele lê um texto da Bíblia e ele explana aquele texto. E ele é usado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo ao coração daquele povo, talvez numa reunião, numa assembleia, possa ter 1.000 pessoas, 200 pessoas. Quantas pessoas estiverem no templo, todos vão ouvir a mesma palavra. Mas cada um dos que estão ali ouvindo a palavra, Deus vai falar de uma maneira, vai alcançar aqueles corações. Então, nós vemos aqui o salmista dizendo, né? Ele intimando o povo, ele convidando o povo inteiro, o mundo inteiro. Ele fala claramente no verso 1 e no verso 2, que eu quero repeti-lo. Ouçam isso vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. E ele diz assim, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. E ele fala que a boca dele falará com sabedoria, que a meditação do seu coração vai trazer entendimento. É isso que acontece conosco, quando nós nos inclinamos a ouvir a palavra de Deus. Então, nós sabemos que Deus não é apenas Deus, mas é o nosso Deus. Você pode declarar para você mesmo que Deus é o seu Deus, é o meu Deus, e isso é tremendo. E quando ele fala no verso 7 que ninguém, não há homem algum na terra que possa redimir alguém, ou um homem, um outro homem. Ele fala do resgate de uma vida que não tem preço, amados, o preço pelo resgate das almas, pelo resgate de todos os seres humanos da terra, já foi pago por um alto preço quando Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré ao mundo. Ele veio em forma de homem humano, com dores, paixões, igualzinho a mim e a você. A Bíblia diz que ele deixou toda a sua deidade e veio à terra enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Então guarde no teu coração que a salvação ela é universal. O sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário foi um único sacrifício. Agora depende exclusivamente de cada um em particular aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele morreu a sua morte, crer que Ele deu a sua vida por amor de nós. Jesus, Ele é a nossa esperança, amados. Jesus, o Filho de Deus, né? O unigênito de Deus. Em João, ele fala assim, Deus amou o mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em nome de Jesus, creia que Ele já fez esse resgate por toda a humanidade. Agora depende unicamente, exclusivamente de você, de mim, de todo ser humano, aceitar Jesus e crer que Ele já morreu por nós para nos salvar, para nos livrar da morte, do inferno, para nos alcançar e nos levar de volta para o Pai. Jesus é esse elo que nos liga a Deus. Ele foi o próprio sacrifício por mim e por você. Então, você creia na palavra de Deus, que Ele é o Salvador do mundo.
Creia nisso, em nome de Jesus, amém? E leia esse salmo com bastante atenção e declare-o sobre a sua vida. Esse Salmo 49, ele só tem 20 versículos, amados. Então, eu quero também, para finalizar, deixar um versículo aqui, que é o versículo 16, ele fala assim para nós, o salmista: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Amém? Você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e tenha um bom dia.